mas eu quase entendi a história toda, né? Tem aquela senhora, aquela menina que está preparando aquele quarto, que eu sei que não é para ela, né? Tem roupas de homem, ela fecha a janela, ela olha no relógio, sei que talvez o cara que vai ocupar aquele quarto não é daquele lugar, está sendo procurado, ele não pode ser visto, ele tem hora para chegar. Tudo isso está contado através de ações, nas imagens. Ninguém está falando isso, ninguém está dando, né, essa história. Né? E aí você vê que o cara chega, ele está ferido, você não sabe quem ele é, mas ele começa a abrir uma mala cheia de armas. Ou seja, o Billy Wilder, nos seus mandamentos do bom roteiro, ele diz que deixe o público somar 2 mais 2, ele vai amá-lo para sempre. Então, quando a gente está falando de fazer filme, de escrever roteiro, a gente tem que dar essa ideia de que o público vai construindo a história junto com o filme. Nada é dado de bandeja para ele, nada é reiterado, né, como a novela ou como a TV faz. É construção, né, construção atrás de construção. Por isso que, às vezes, o diálogo não é importante, né? O que me importa é a ação imagética, são as imagens que vão ajudando a construir o filme na minha cabeça. Eu estou participando da construção do filme, isso que é importante, né? O filme não está me tratando como um débil mental, me vomitando as regras e as histórias para que eu aprenda ou para que eu saiba do que o filme está tratando. Eu estou construindo junto com o filme, e isso é importante. Essa coisa do diálogo é bastante polêmica, porque tem muita gente que você pega roteiro, o cara escreve 15 páginas de diálogo, mas se ele não indicar o que ele mostrou enquanto ação, o que isso significa? Né? Não tem pessoas que falam 15 minutos direto e não estão fazendo nada, né? Então, eu costumo brincar, até para chocar as pessoas, que filme que tem muito diálogo, ou é francês ou é ruim. Você não tem duas opções, né? Porque é isso mesmo, assim, o diálogo ele é adicional, ele é adjunto à imagem, né? Cinema é a arte da imagem, e é por isso que a gente tem que prestar atenção nisso. Mais uma coisinha antes de abrir para perguntas, antes de falar também da estrutura narrativa aqui, é que, assim, cinema, para mim, é um pacto que a gente faz. Assim, a gente doa 2 horas da nossa vida para entrar numa caixa escura, para ver um filme que te emocione, te sensibilize, te envolva. E, para isso, você tem que tomar cuidado, enquanto autor, para que aconteça tudo isso, essa troca de informações, essa atenção, essa curiosidade, essa observação em cima daquilo que você está mostrando. Né? A gente doa 2 horas da nossa vida para entrar numa caixa escura cheia de gente esquisita hoje em dia, né? Porque tem o celular que toca, tem o cara que chuta a cadeira de trás, tem o namorado que conta o filme para a namorada, que não entendeu nada até aquele momento. Enfim, é um lugar, é um terreno meio inóspito, né? Então, a gente precisa, neste lugar, mostrar uma coisa que não traia, né, a confiança e a entrega do público. Eu cito até um exemplo, já falei isso até para o Sérgio Rezende, brincando com ele, né? Por exemplo, no Guerra de Canudos, até eu me convencer que a barba do Zé Wilker é verdadeira, eu perco 10, 15 minutos. Aí fala, pô, bacana, acreditei. Só que aí o filme já andou, né? Não vai voltar. Então, isso é um dado de maquiagem, de figurino, seja o que for. E a história também. Eu não posso trair o cara, que eu estou contando uma história, eu não posso trair esse cara, o público, porque eu não vou pegar ele nunca mais. Né? Um dos mandamentos do Billy Wilder, ele fala, né? Pegue o seu público nos 10 primeiros minutos, agarre-o pelo pescoço e não o largue mais. Né? Então, é isso que a gente tem que fazer. Só um pouquinho dessa coisa da estrutura, já que a gente não vai falar das outras coisas que não vai dar tempo. Tem 3 coisinhas básicas que a gente tem que guardar. Toda peça dramatúrgica tem que ter isso, no cinema, muito mais. Um roteiro, para ele te convencer, para ele te cativar, tem que ter 3 palavrinhas que vocês podem guardar para o resto das suas vidas. Motivação, conflito e transformação. Né? É o personagem que sai de A para B, vai fazer essa trajetória da história, né? E, no meio, ele vai sofrer os conflitos que vão tentar evitar que ele cumpra essa sua motivação. Vou usar um exemplo prático, que acho que é um filme que todo mundo viu, O Senhor dos Anéis. Qual que era a motivação? O Frodo, né, aquele menininho que tem pé peludo, estava lá na Hobbitlândia, alegre e contente, até que o tio dele chega para ele e fala, querido, você vai ter que queimar o anel. Bom, tem gente que faria isso com maior tranquilidade, mas
o Frodo vai resistir, né? Vai falar, não, tio, eu não quero ir agora. Tal. Mas vai vir o mago, né? O Gandalf, e vai convencer ele a fazer a trajetória. Só que nessa trajetória vão existir os conflitos, porque tem os homens, tem os homens de preto, né? Os orques, né? O outro bruxo, Sauron, né? Que vão tentar evitar que ele cumpra essa motivação que era queimar o anel. Quando ele chega lá no vulcão do Sauron e vai queimar o anel, ele hesita, ele bota o anel no dedo. Por quê? Ambição. Por quê? Porque ele não é mais o menino inocente que saiu da Hobbitlândia. Ele é o cara que viu que o anel pode dar poder para ele. Então, ele se transformou. Ele não é o mesmo cara. Né? Então, são princípios básicos da estrutura narrativa de uma peça dramatúrgica e, principalmente, de um roteiro. Motivação, conflito e transformação. Bom dia, meu nome é Fernando. Ruth Albuquerque, ela esteve aqui, logo no começo das palestras, ela disse que o roteiro ele teria que ser registrado na Biblioteca Nacional por se tratar de uma obra literária. Estudei algumas coisas do Hugo Moss, não que eu tenho como verdade absoluta, mas são pessoas de cinema. E ele disse que o roteiro, taxativamente, não é uma obra literária. Quero saber de você, então. O roteiro é ou não é uma obra literária? Obrigado. Essa é uma discussão interessante, porque assim, ele é obra literária no sentido do registro. Né? Só que a gente não pode considerar uma obra literária que vai sobreviver independente do filme. Ela não vai sobreviver. Ela é um meio que vai chegar naquela regrinha que eu falei na hora da filmagem e vai virar filme. O roteiro vira filme. Já não existe mais roteiro. O roteiro pode ser queimado, incinerado, jogado fora. Ele não é mais obra literária. Até o momento da filmagem, ele é obra literária. Então, são meias-verdades que se complementam. Isso é interessante porque, só vou me estender um pouquinho. Na defesa do nome, por exemplo, a gente teve uma reunião com o Guilherme Arriaga, que é um roteirista mexicano, que está lutando no México para que o nome do roteirista mude, que em espanhol é guionista, né, e o roteiro é guion. A tradução mais literal é mapa e o cara que faz o mapa. E ele briga, ele fala assim, eu não faço mapas, eu faço obras literárias. Shakespeare não fazia mapas, fazia obras literárias. E é obra literária até ser filmado. Aí é filme. Né? Então, atenção para isso. Tá? Segundo, quem? Aqui. Boa noite. Eu gostaria de saber a tua visão sobre essa história do mito do herói, da jornada do herói, que vem pautando Hollywood já há algum tempo e, assim, a sua visão disso. Tá. Isso é importante até para quem não conhece, que assim é uma estrutura narrativa que a gente chama, né? O arco dramático da nossa história que a gente está contando. Como vocês viram aqui, esse exemplo da motivação, do conflito e da transformação faz parte da trajetória do herói, está dentro da estrutura narrativa convencional. Só para contar um pouquinho o que é isso aqui. Isso aqui é o seguinte, Aristóteles, antes de Cristo, resolveu, enfim, dentro das suas teorias sobre dramaturgia, na época não existia cinema, só existia o teatro, desenvolveu algumas teses que se aplicam até hoje. Né? Então, esse tipo de estrutura narrativa e de arco dramático ainda é usado muito em filmes muito característicos. São mais, você pode percebê-los muito mais nas aventuras, nas comédias, nos gêneros que são mais, como direi, pasteurizados, mais esquemáticos. Né? Mas isso não é regra. Porque quando você mostra isso num curso de roteiro, neguinho fica assim, com os olhos vidrados, fala, puxa, olha que legal, descobri a fórmula. E não é assim. Né? Quem lê Sid Field vai achar que tem que fazer roteiro é fórmula de bolo. E não é. Né? Eu sempre falo de estrutura com o cuidado para você escreva a sua história. Você está vendo que tem algum problema com ela, alguma lacuna, submeta ela à estrutura narrativa convencional para ver qual é o problema. Porque, por exemplo, às vezes você escreve direto e você vai ver o seu personagem, ele está meio tosco, ele está meio vazio, eu não sei muito bem o que ele quer. O que foi? Eu não coloquei a motivação dele no primeiro ato, que é uma regrinha da estrutura narrativa. Então, eu acho que a gente tem que recorrer à estrutura narrativa quando a gente sente falta ou sente alguma dificuldade na nossa narrativa mais prosaica, que a gente está tentando contar uma história bacana, mas está sentindo dificuldade em algum momento. Então, vai lá na estrutura narrativa e veja o que é.
pode ser que você encontre a resposta lá, né? Mas não usar isso como modelo, tá? Isso é um risco de fazer um filme absolutamente frio, né? Tudo bem? Tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta sobre o seguinte. A ficção, para escrever um roteiro, parece, pelo menos para mim, mais lógica. Mas, no caso de um documentário, parece ser muito mais dinâmico. Então, eu gostaria, se pudesse falar alguma coisa a respeito de como funciona essa ordem, se, de repente, até você pode iniciar por entrevistas e montar o roteiro depois, ou, de repente, o processo pode ser inverso, ou, de repente, você começa com o roteiro, surgem as entrevistas e muda totalmente o caminho do roteiro. Está falando exatamente de documentário, né? Obrigado. Documentário é um caso à parte, porque, assim, por exemplo, a gente tem um grande documentarista brasileiro, que se chama Eduardo Coutinho, que diz que documentário não tem roteiro. Isso é uma meia-verdade. Ele não pode ter um roteiro engessado, né? Você saiu de casa e falou assim, bom, então eu vou ouvir tantas pessoas, vou ilustrar com essas imagens aqui. Aí você chega no primeiro cara que você vai entrevistar, o cara fala assim, então, eu matei meu pai e minha mãe agora e blá, blá, blá. Pô, você perder isso é você perder o rumo que pode gerar a sua história. Então, você tem que ter ciência que no documentário você tem que ter um bom esqueleto narrativo, dramático. Você lista as pessoas que você quer ouvir, os lugares que você vai mostrar, as pessoas que vão, enfim, alinhavar a sua história, mas cada vez que você vai ouvi-las, você tem que ter a liberdade de poder mudá-las de lugar do primeiro jeito que você desenhou o seu pré-roteiro, né? Então, em documentário, a gente chama se pudesse chamar assim, que existe um pré-roteiro. Eu alinhava um pré-roteiro, vou para a rua, filmo tudo, capto tudo, volto. Na montagem, vai me sair um pós-roteiro, né? E aí sim eu vou ter o meu filme. Eu tenho que ter essa liberdade do material que eu estou captando me surpreender. Eu vou dar um exemplo bem rápido e bastante prático. A gente estava fazendo o Velho, né? E queria um depoimento de alguém que tivesse convivido com a Olga na prisão. Eu fui lá no livro do Fernando Moraes, né, que escreveu Olga, e falou, Beatriz Riffe dividiu cela com Olga Benário. Bom, fomos atrás da dona Beatriz Riffe, uma senhora velhinha, morando no Rio, o filme sem dinheiro nenhum, era o carro do diretor, eu e o fotógrafo, o diretor de fotografia. Fomos até Ipanema, ela mora num hotel, mora num apartamento, num prédio de 4 andares, obviamente sem elevador. Então, a parte funcional técnica, né, eu e o diretor de fotografia carregando equipamento, o diretor vai na frente, né, cumprimentando as pessoas, tal, como é, na verdade. E chegamos lá, tal, botamos as nossas cadeiras, a dona Beatriz Riffe, uma senhora muito simpática, tal, uma cadeira de cada lado da câmera, para ela olhar para a gente e não para a câmera, isso é importante em documentário, não ficar fazendo o depoente olhar para um buraco escuro, que você não vai conseguir arrancar emoção nenhuma dele. Aí eu fiz a primeira pergunta, dona Beatriz, como foi conviver com a Olga na prisão? Ela olhou para mim, deu um sorriso e falou assim, eu nunca vi Olga na minha vida. Aí você vai fazer o quê? Você foi de São Paulo ao Rio para ouvir a dona Beatriz Riffe, blá, blá, blá. Você vai fazer o quê? O roteiro não tem. Então, vamos embora, vamos jogar, né, a dona Beatriz e o equipamento pela janela e vamos embora. Não é assim, né? Bom, aí o que acontece? Ela tinha sido presa porque ela era uma ativista comunista. E ela cantava na prisão para os outros presos. Posso te afirmar, é o depoimento mais emocionante do filme, que não estava no roteiro. Se fosse um cara Caxias e tal, e não ouvisse a dona Beatriz Riffe, eu perderia o depoimento mais emocionante do filme. Ela conta que ela foi torturada com alicate no bico dos seios, queimada com ponta de cigarro, cantava, aí ela mesma cantava, ninguém pediu para ela subia assim, ficava de pé na cadeira e cantava a versão comunista da Cidade Maravilhosa. Cidade maravilhosa, cheia de balas mil, vermelha, enfim. É lindo esse momento. Para um filme que precisava de emoção, é o momento mais emocionante.